Minas Urgente. Oferecimento: limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Que porcaria! Dejetos suínos tomam conta de rodovia perto de Patos de Minas. Sem dó nem piedade, homem executado na porta de casa. Orgulho da cidade, estádio do Parque do Sabiá completa hoje 43 anos. Advogado do povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com o especialista. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é terça-feira, 27 de maio, Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Sempre faço questão de agradecer a sua companhia, o carinho da sua audiência. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação que você já sabe. Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Quer ver só? Bandzap liberado aí, então, para você comentar os assuntos de hoje, mandar a sua mensagem, participar dos nossos quadros, mandar o seu flagrante aqui, você tem voz ativa, tá bom? Lá na internet a gente marca presença também, tem o nosso canal no YouTube, você pode se inscrever lá, você acompanha os nossos programas ao vivo, onde você estiver, e pode rever todos os programas, todo o conteúdo fica disponível para você nas redes sociais, Instagram e Facebook. Tem notícia o dia inteiro. As minhas redes, acompanhe lá, @Bagnetti. A gente mostra a família, mostra o trabalho, tem de tudo um pouquinho lá. Combinado? Terça-feira nós temos o compromisso de falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Daqui a pouco o nosso advogado vai estar aqui. Você pode mandar as perguntas pelo Bandzap. Minha diretora, coloca o Bandzap, pessoal, aí, ó. Manda o nome, a cidade onde está acompanhando. Fui demitido e não recebi os meus direitos. O que eu devo fazer? Qualquer pergunta relacionada aos seus direitos, nosso advogado responde para você. É daqui a pouquinho aqui no Minas Urgente, tá bom? A gente começa o programa de hoje falando do trânsito para variar. Agora há pouquinho, engavetamento aqui em Uberlândia envolvendo o ônibus do transporte coletivo. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as informações. Boa tarde, boa terça-feira, Vilela. Boa tarde, boa terça, Bagnetti, para todos ligados no Minas. É mais uma vez o envolvimento de um veículo grande com veículos pequenos. Eu estou aqui no bairro Chácaras Tubalina, mais precisamente na esquina da Avenida Dimas Machado com a Avenida Imbaúbas, Chácaras Tubalina. No finalzinho da manhã, aqui neste pedaço da Dimas Machado, o semáforo, Bagnetti, estava fechado, como agora. O primeiro carro parou na faixa de pedestre, aguardando o semáforo. O segundo veículo parou logo atrás, momento em que um ônibus do transporte coletivo, que também tem acesso aqui ao terminal, já que aqui está na esquina do terminal Planalto, não conseguiu frear. A motorista acabou atingindo o primeiro carro, que bateu no carro que estava à frente, ou seja, como você disse, um engavetamento. Os veículos ficaram pouco danificados. A polícia foi chamada para poder fazer o controle do trânsito, já que nesse momento, como dá para a gente ver aqui, ó, grande movimento, um fluxo intenso de veículos neste cruzamento, ou seja, o fato foi registrado num posto fixo da Polícia Militar para posteriores negociações entre as partes, já que, de acordo com a regra, quem bate atrás vai ter que se explicar o que aconteceu. O fato é que, mais uma vez, um ônibus do transporte coletivo, um dia depois daquele fato de ontem, acontece novamente, e desta vez aqui no Chácaras Tubalina, Bagnetti. Ô Carlos Vilela, mais do que mostrar o cotidiano das cidades, mostrar esse trânsito cada vez mais caótico, né? A gente sabe hoje que a frota de veículos é quase do tamanho da população das cidades, né? Quase um carro por pessoa, se você for fazer uma análise fria da situação. Então, mais do que mostrar esse cotidiano, a gente faz um alerta. As pessoas precisam de atenção no trânsito, as pessoas precisam se livrar do celular, entendeu? Fazer a direção defensiva, manter uma distância de segurança. Você manter uma distância de segurança, se um aí atrás bate, pelo menos você não acerta o carro da frente. Ainda falando do transporte coletivo, me dá aquela imagem de ontem, a imagem de ontem do ônibus, aí então no centro de Uberlândia,
você está vendo aí, foi um strike, uma série de motos, carros que foram atingidos por um ônibus do transporte coletivo. Nós mostramos para você ontem aqui. Pois bem, amigos, né, colegas de trabalho da motorista desse ônibus aí que provocou esse acidente, entrou em contato com a nossa equipe justamente para contar o outro lado, a outra versão dos fatos. Logicamente, ela está chocada, né? Uma situação aí que é difícil da pessoa se recuperar do trauma, mas volta o Carlos Vilela, que teve acesso aí então aos colegas de trabalho dessa motorista, né? E nos passaram a versão deles do que aconteceu, Vilela. Exatamente. Ontem, inclusive, a motorista do ônibus, ela foi atendida na própria Avenida Afonso Pena pela equipe do Corpo de Bombeiros. Não houve ferimento físico, mas houve, e como você disse, ela foi atendida por conta do estado de choque que ela ficou. Afinal de contas, foi uma batida considerável, um acidente até com bastante potencial de gravidade. Nós, como você disse, fomos procurados por colegas, até porque, Bagnete, no momento de ontem do acidente, representantes da empresa estiveram lá e a primeira hipótese que foi levantada foi a de falha mecânica. O ônibus poderia ter quebrado a barra de direção ou até mesmo travado a direção do veículo. Fato que chama a atenção, até porque o ônibus estava em circulação e saiu do local do acidente também rodando normalmente. Colegas da motorista nos procuraram e relataram outras versões, como, por exemplo, a condutora do veículo é funcionária da empresa e ela passa por um tratamento de câncer. Inclusive, estava afastada, está retornando às atividades e, de acordo com os colegas, ela estava na reserva. Como a escala não foi completa, ela foi colocada em circulação. E, de acordo com os colegas, ela teria passado mal ao volante no momento do acidente. Tentou fazer aí a retomada do veículo, mas definitivamente, em consequência do mal que ela sofreu, acabou atingindo outros veículos. Fatos que devem ser esclarecidos, é claro, pela polícia investigativa, até porque várias pessoas ficaram com prejuízo material, motos, pelo menos 9 motocicletas danificadas e 6 veículos, um deles com perda total, foram atingidos. Ou seja, a empresa deve se manifestar, assim como também a apuração da Polícia Técnica sobre aquele acidente de ontem, e a gente aguarda para falar para o nosso telespectador o que realmente aconteceu e o que pode acontecer daqui pela frente, né, Bagnete? Perfeitamente, Carlos Vilela, né? A gente tem que acompanhar essa apuração, tem que dar voz a todos os lados envolvidos aí. Um acidente grave, por sorte, sem feridos, prejuízo material. Você viu ontem na reportagem aí os donos desses carros que foram surpreendidos com essa cena, tá? Mas fomos procurados e esse é o nosso papel, esse é o jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes que a gente ouve a todos. Então, essas informações certamente vão fazer parte aí da investigação da polícia, né, da investigação do trabalho da perícia para apurar as devidas responsabilidades. Obrigado, Carlos Vilela, pelas informações. A cena é terrível, não tenha dúvida. Uma mulher de 40 anos morreu depois de um acidente, olha só, BR-040, próximo a Paracatu. A batida envolveu um carro e um caminhão. Ela estava com outros 3 ocupantes no carro, todos moradores de Janaúba, tá, e retornavam de Caldas Novas. Eles ficaram feridos e passaram por atendimento médico. O motorista do caminhão não se feriu. Está aí, então, um acidente grave no nosso noroeste do estado. E um trecho da BR-365 ficou interditado depois de um derramamento de resíduos orgânicos na pista. Gustavo Galvão, que está ao vivo com a gente agora, tem as informações. Boa tarde, boa terça-feira, Galvão. Opa! Muito boa tarde para você, uma excelente terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. Pois é, esse fato aconteceu mais ou menos às 18 horas de ontem na região da Ponte dos Veredas, ali na BR-365. É que um caminhão que carregava uns certos dejetos de orgânicos suínos teve a caçamba aberta por causa de um defeito na trava e derramou então esses resíduos orgânicos nos 2 lados da pista. Ela ficou interditada por
por mais ou menos aí de 3 a 4 horas até que houve a liberação. Todo um trabalho aí das equipes de limpeza para liberar a BR-365, uma vez que boa parte da frota de veículos do país e também de grandes empresas passam pela BR-365, um importante centro rodoviário aqui para o nosso país. Então, as equipes agiram rápido para tentar aí liberar o tráfego o mais rápido possível. Os bombeiros também foram acionados e foi necessário também um caminhão-pipa e uma pá carregadeira para resolver essa questão. Foram gastos mais ou menos 18 mil litros d'água. Pista interditada de 3 a 4 horas, mas no final deu tudo certo e ninguém ficou ferido. Situação inusitada, né, Galvão? A gente está vendo nas imagens aí, o volume é muito grande. Né? A gente sabe, essa região do Alto Paranaíba é uma forte produtora de carne suína, né? Então esse tráfego, esse escoamento aí, ele acaba sendo natural. Agora, é muita coisa, hein? Que lambança. É feio falar cocô de porco uma hora dessa, mas é na prática, né? Se não fosse tão escorregadio aí, a gente poderia sugerir, inclusive, para fazer tapa-buraco com cocô de porco. Pronto, simples assim. Tá aí, ó. Tá aí, então, você reaproveita os dejetos suínos, essa é a palavra certa, os resíduos orgânicos, para de graça o Bagnete, tá? Mas foi o que aconteceu, um tapa-buraco bem porco aí na rodovia. Ainda no Alto Paranaíba, um trabalhador ficou bastante ferido depois de um acidente com uma colheitadeira de café. César Campos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, boa terça-feira, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa terça-feira a todos. O acidente foi na tarde de ontem em uma fazenda no município de Córrego d'Antas. Durante a operação com uma máquina, um trabalhador de 21 anos, Bagnete, ficou preso embaixo do equipamento. Quando os bombeiros chegaram lá ao local, a vítima já tinha sido retirada por colegas, mas estava bastante ferida, com uma laceração extensa ali no rosto, escoriações e também hematomas de compressão por todo o corpo. Em função da gravidade do caso, Bagnete, os bombeiros agiram rápido, já fizeram o transporte da vítima imediatamente. Uma equipe de suporte avançado do SAMU encontrou os militares pouco depois, já na BR-262, e deu continuidade ali ao atendimento. A vítima foi encaminhada para um hospital em Luz. Os bombeiros voltaram à fazenda porque a colheitadeira estava com vazamento de combustível energizada e no entorno havia muita vegetação seca. As equipes então trabalharam, Bagnete, para eliminar o risco de incêndio no local e só aí foram desmobilizadas. A situação desse homem de 21 anos é grave, ele continua internado no hospital de Luz. A gente torce aí pela recuperação mais rápida, né, Bagnete? Eu volto com você. Com certeza, César. Obrigado pelas informações. De fato, um acidente de trabalho, a gente costuma mostrar aqui no Minas Urgente uma série de acidentes de trabalho, não é verdade? Na zona urbana, na construção civil e tantas outras. Agora, na zona rural, né, talvez não me recordo da gente ter mostrado situação semelhante. Mas o que deve ser muito comum também, a gente sabe da força do nosso agronegócio, né, que demanda de muita mão de obra e, lamentavelmente, situações como essa podem acontecer. Um depósito de distribuição de cosméticos, né, voltado para salão de beleza, olha só, foi furtado aqui em Uberlândia, a bandidagem entrou e fez um limpa. A dona da loja, que fica no bairro Pampulha, aqui em Uberlândia, disse que o crime aconteceu na madrugada, tá? E que ela e o marido levaram um susto quando se depararam com as prateleiras vazias e o local todo revirado pelos criminosos. Ela também relatou à polícia militar que o prejuízo pode chegar a R$80 mil. A PM está em busca dos criminosos, já tem informações a respeito, mas a gente olha uma cena como essa, né, e imagina a situação desse casal, desses empresários que batalham duro, que pagam muitos impostos, que a gente sabe aqui, quem trabalha, quem produz nesse país é sobrecarregado com os impostos e ainda vem a bandidagem e leva tudo que você tem. Leva todo o estoque. Imagina, o prejuízo é muito mais que R$80 mil. O prejuízo é emocional, o prejuízo, sabe, é da vontade de seguir em frente trabalhando diante de uma situação como essa. Um homem foi assassinado a tiros na porta de casa em Uberaba. É Juliano Carlos que está ao vivo com a gente, tem as informações direto de Uberaba. Boa tarde, boa terça-feira, Juliano.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil. Esse crime aconteceu na noite de ontem, quando a vítima, Davidson Antônio da Silva Santos, estava na porta da casa dele, juntamente com a esposa, na rua Sebastiana Geralda Casiuca, no Jardim Triângulo, e de repente chegou um motociclista que estava com aquelas mochilas tipo bag nas costas de entregador por aplicativo. O homem parou a motocicleta, desceu, sacou a arma de fogo e começou a atirar contra a cabeça da vítima, Bagnete. Esse homem não teve nem reação depois que foi atingido, caiu no chão, o criminoso realizou mais disparos, na sequência subiu na moto e fugiu. Os policiais militares foram chamados pela esposa, que estava desesperada, não é por menos, porque ela presenciou toda esta situação. Uma ambulância do SAMU também foi ao local e infelizmente foi constatado óbito. A polícia militar fez levantamento, procurou saber da mulher se ele tinha alguma desavença ou algum inimigo. Ela disse que ele teve um desentendimento com o pai da filha dela, de 8 anos, mas foi o ano passado e esse rapaz está na penitenciária recluso, então ele é descartado que ele cometeu o crime, mas não é descartada a hipótese que pode ter sido o mandante desse homicídio. Então o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, passou por exames, hoje de manhã foi liberado para a família e a Polícia Civil está atrás desse assassino que ainda não foi encontrado. Bagnete. Juliano, uma execução. O matador chegou, como você disse, mirando na cabeça, sem chance de reação. Isso é uma execução. Vários tiros na cabeça do homem que estava sentado na porta da calçada. Agora, muito nos assusta é que o mesmo matador chegou de moto, aí então com aquelas caixas de entrega, de delivery, coisa que a gente está vendo, é uma onda, é uma febre, né, de falsos entregadores cometendo crimes em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora só o que me falta aqui na nossa região, né? Bandido, matador, assassino, fantasiado, né, disfarçado de entregador. 2 homens foram presos durante uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar nas cidades de Rio Paranaíba e Lagoa Formosa. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram localizadas grandes quantidades de cocaína, maconha, além de pés de maconha cultivados, tá? Tinha balança de precisão, aparelhos celulares, munição, também foram apreendidos dinheiro, máquinas de cartões e celulares. Está aí então um mini escritório do tráfico de drogas indo por água abaixo. Tá bom? Agora o papo é com quem gosta da natureza. Olha só, gente, pertinho da capital Belo Horizonte, não sei se você conhece, tem uma estrada de terra com centenários, tá, e deslumbrantes momentos da nossa história. Eu estou falando da Rota do Ferro, a estrada ferroviária desativada que vai de Sabará até Santa Bárbara. Hoje, a região é frequentada por quem pratica esportes ao ar livre, tá, com trilhas belíssimas e paisagens de tirar o fôlego. A gente sabe que o turismo no nosso estado é muito rico, né? No século passado, essa rota era o principal meio de transporte do minério, contribuindo para o desenvolvimento do país. Então, a dica do Minas Urgente para você é o seguinte: a aventura do final de semana, reúne a turma e ó, pé na estrada, pé na trilha, vai ser sucesso, tenho certeza. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. E o turismo na nossa região, no nosso estado é muito rico, né? Quem tem a oportunidade de conhecer, claro, não se arrepende. Vamos aqui, diretor? Ó, hoje o estádio do Parque do Sabiá completa 43 anos. Pois é, a gente sabe da importância do estado. Poderiam ser 43 anos melhor vividos, né, Galvão? É isso mesmo, Bagnete. Administrado pela Prefeitura por meio da Federação Berlandense de Turismo, Esporte e Lazer, o estádio Parque do Sabiá completa hoje 43 anos. Um dos maiores, ou melhor, o terceiro maior complexo esportivo aqui do estado de Minas Gerais. Só perde para o estádio do Mineirão e para a Arena MRV. Ambos ficam na capital Belo Horizonte. É sim o terceiro maior aqui do estado de Minas Gerais e já recebeu várias e várias partidas importantes, incluindo no jogo de inauguração
da seleção brasileira contra a Irlanda. A seleção brasileira goleou a Irlanda por 7-0 neste mesmo dia, em 1982. Eu não estava lá, mas muito provavelmente você ou o Romens Almeida, que está aí no estúdio, lembram perfeitamente deste mesmo dia em 1982. E neste ano também o estádio recebeu várias partidas importantes, como a goleada do Flamengo sobre a Portuguesa do Rio de Janeiro em fevereiro, e também recebeu a maior instituição esportiva aqui do estado de Minas Gerais, o Cruzeiro, contra o Vasco da Gama, ali no início do mês de maio, fim do mês de abril. O Cruzeiro venceu esse jogo por 1-0 com um público de mais de 16 mil pessoas. Então, o que a gente deseja aqui é vida longa ao Parque do Sabiá e que venha mais trabalhos de modernização, como está planejado pela Prefeitura aqui de Uberlândia. Bagnete, volto com você. Tá certo, Galvão. Na época eu ainda acho que eu nem andava direito, mas tenho certeza que Rony Bentes, nosso comentarista de esporte, participou lá da inauguração, inclusive, do estádio do Parque do Sabiá. Eu falo 43 anos que poderiam ser melhor vividos, porque o Uberlândia, a gente sabe, não tem um time aí que disputam, um time que disputa, né, o topo do futebol brasileiro, lamentavelmente. Uma cidade aí, né, a maior cidade do interior de Minas Gerais, que não tem um time à altura, lamentavelmente. Quem também comemorou, fez aniversário, o ex-prefeito de Uberlândia, prefeito Odelmo Leão, foi homenageado ontem à noite aqui na cidade. Claro, mais que merecida essa comemoração dos 79 anos. Eu fui lá dar um abraço no Leão. O reconhecimento por uma vida dedicada ao povo de Uberlândia. Odelmo Leão Carneiro, eterno prefeito da cidade, completou 79 anos. Para retribuir um pouco desse carinho, ele ganhou uma edição especial do Almanac, um projeto do Uberlândia de ontem e sempre, que conta a história da cidade por meio de grandes personalidades. Foi uma coisa que começou em novembro. Era para ser uma matéria principal numa edição normal, mas aí quando a gente começou a levantar e ver o tamanho do papel e a relevância da participação do Odelmo, não só no desenvolvimento de Uberlândia, mas em Minas Gerais e até mesmo no Brasil, nós falamos assim, puxa, vamos aproveitar e vamos fazer uma apresentação também do ser humano, né? O político, de certa forma, é bem conhecido, mas e o ser humano, né? Uma história que mostra Odelmo, pai, filho, o político, todas as versões de um visionário, que por trás de um sorriso humilde esconde feitos extraordinários, mesmo antes da carreira pública. O jornalista Vitor Albergaria ajudou na pesquisa e redação, conviveu com Odelmo nos últimos anos e ainda se impressiona quando descobre o que ele construiu. O Odelmo sempre fala muito sobre esses 40 anos de vida pública dele, né? Só que a vida do Odelmo, ela é rica desde o dia 26 de maio de 1946. A infância dele tem histórias maravilhosas, o trabalho dele no campo, porque o Odelmo, as pessoas não sabem, mas ele transformou a pecuária nacional. Por ser peitudo, por ser esse cara sério, desde jovem, ele foi convidado para fazer parte de grandes núcleos de estudo. Do Leão, ele carrega a coragem, liderança, força, nobreza e proteção. Do Carneiro, a resistência, determinação e o sacrifício, que o fez abrir mão de momentos de lazer para lutar por um bem maior. Eu gosto de falar de duas virtudes que eu acho no Odelmo que são importantes. O acolhimento. Muitas pessoas confundem a seriedade dele, mas quando ele acolhe uma pessoa, ele participa do que a pessoa está falando, ele entra no assunto da pessoa e ele responde ao que a pessoa precisa. Isso é importante no Odelmo, ele sabe acolher. A outra virtude grande que eu vejo no Odelmo é a sensatez. E ver essas conquistas enche o coração de quem está ao lado dele de orgulho. Muito orgulho, né? Meu patrão, meu chefe, meu tudo, né? Sendo homenageado. Eu me sinto muito feliz. Trabalhando na casa dele, cuidando dele, a comidinha dele. Falando de coração, o dele é habitado pela companheira de todos os dias, que compartilha todos os momentos.
Juntos se completam. E além do amor, a admiração é o ponto de equilíbrio. Foi o coração que deu para ele toda a força, mas acima de tudo foi a fé que ele tem. Odelmo é um homem que acorda todas as sextas-feiras às 3 horas da manhã e faz as suas orações em silêncio. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, né? Mas ele é um homem de muita fé. E eu acho que é por isso que ele sempre foi muito iluminado. Odelmo Leão, um homem de coração grande e forte, um político que conseguiu colocar os interesses da comunidade à frente em momentos difíceis e importantes. Isso foi reconhecido de forma nacional. Odelmo Leão, como prefeito, ganhou 2 vezes o prêmio de melhor gestor de cidades acima de 500 mil habitantes do Instituto Áquila, também do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E é o primeiro prefeito a receber um troféu individual. Odelmo foi eleito pela Band, no Band Cidades Excelentes, o melhor gestor do Brasil por 2 anos consecutivos. E esses 2 troféus ficaram na prefeitura, né? É um acervo da prefeitura. E o Johnny, que é o nosso presidente, com uma ação muito honrosa, muito nobre, me concedeu um 2º troféu para que eu trouxesse para o Odelmo, para que ele tenha esse troféu com ele, pessoalmente. Então eu estou hoje aqui numa missão muito especial, com muito amor no coração, porque o Odelmo é uma pessoa que está aqui dentro, eu vou levar ele para sempre comigo, por tantos ensinamentos, por uma relação tão boa que eu tenho com ele, de amizade, profissionalmente, ele é um mentor, ele me orienta, ele me ajuda. Então eu estou muito emocionada hoje aqui. Um homem de fé, que busca em Deus a força para transformar sonhos em conquistas. Uma Uberlândia melhor, um agro mais forte, a economia equilibrada. São alguns feitos importantes que transformaram Odelmo no eterno prefeito. Ele escreveu o nome na eternidade e será lembrado pelo progresso que direcionou a cidade. E mesmo tendo feito tanto, para ele foi só resultado do trabalho. Um esforço que marca a história. Sempre eu fiz minhas coisas com muita simplicidade. Essa eu acho que é a grande razão. Eu nunca me achei melhor que ninguém, nunca me sobrepus às pessoas e sempre busquei ter uma coisa muito importante na vida de todos nós. Ser simples, objetivo, humano e fazer o melhor de mim. Vida longa ao prefeito Odelmo, nosso carinho e admiração a esse grande gestor. Pode ter certeza que o Odelmo Leão deixa um legado para a cidade de Uberlândia e para toda Minas Gerais. Então merece o nosso respeito, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, advogado do povo para falar dos seus direitos. Eu volto já. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho.
A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Quem nos ajuda nessa nobre missão, Dr. Leandro Souza. Tudo bem, doutor? Olá, Bagnete, tudo bem? Boa tarde a você que mais uma vez carinhosamente nos acompanha aqui no Minas Urgente. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Para participar, Bandzap está liberado. Peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanha, um breve resumo da pergunta. O doutor Leandro responde para você. Doutor, olha só, quem está conosco aqui é a Jeane. A Jeane traz a seguinte questão. Doutor, venci uma ação de indenização contra a Caixa Econômica Federal no valor de R$5.000 há mais de 4 meses. Semana passada, recebi apenas uma pequena parte do pagamento. A pergunta é normal demorar esse tempo todo para começar a pagar, mesmo se tratando de um valor ínfimo e por se tratar aí de uma instituição bancária? É correto pagar em parcelas? Não, não é correto pagar em parcelas. O que pode ter havido aí é a divergência com relação à chamada liquidação de sentença. Quando se ganha uma ação, você tem um cálculo. Esse cálculo pode ter divergência entre aquilo que alega a parte autora e que alega a parte demandada. Então, não é normal, mas acontece sim. Tem que analisar o processo de modo a verificar o que de fato ocorreu. Mas esse período entre ganhar e receber, infelizmente, em algumas instâncias do Poder Judiciário, você tem alguma delonga de meses. Mas é um tempo que já está dentro de um razoável para que haja finalização. Doutor, o Antônio Carlos, de Uberlândia, conta que foi intimado a comparecer na Justiça. Ele quer saber se ele pode faltar ao serviço sem ter o salário descontado. Perfeitamente, pode. A lei garante isso. Quando você é intimado a prestar um serviço para a Justiça, você está prestando o serviço como um todo, é para o próprio cidadão, para a elucidação de um fato verdadeiro. Automaticamente, por lei, você não pode ter seus salários descontados. Doutor, o Djalma, de Uberaba, queria saber qual o prazo que a Justiça do Trabalho dá para o veredito de uma causa, se existe um prazo estipulado. Tá, vai lá em veredito, a palavra seria decisão ou sentença, mas... Enfim, não existe um prazo estipulado, mas quando se trata de justiça de trabalho, estamos falando da justiça mais célere do nosso país. Tendo em vista que uma ação na justiça comum, ela leva em torno de 4, 5 a 7 anos para tramitar. Na justiça do trabalho, você tem um prazo aí de 1 ano para poder tramitar, muitas vezes até nas 3 instâncias. Então, não há um prazo específico, mas costuma ser bastante célere, uma decisão de primeira e segunda instância. Doutor, o Paulo Henrique, bairro Laranjeiras, está acompanhando o programa. A questão dele é bem interessante. Doutor, fui fazer compra em uma mercearia aqui perto de casa. O proprietário recusou passar o valor da compra, devido, de R$4, não aceitou passar no cartão. O mesmo disse que só aceitava no débito acima de R$5 por conta da taxa de manutenção da maquininha de cartão. Questionei, porque ele não coloca a placa informando, e aí ele fala aqui que foi inclusive maltratado pelo comerciante. Ele está correto em agir assim, doutor? Está correto. O nosso amigo consumidor está correto. O dever de informação é inerente às relações de consumo.
O estabelecimento não está obrigado a receber em cartão, ou ele deve especificar o que é crédito e o que é débito. Sim, existem essas taxas, mas desde que ele avise com antecedência para que o consumidor, ao adentrar o estabelecimento, ele já tenha as regras daquele estabelecimento postas, para que não haja mudança da regra do jogo no curso do andamento. Doutor, olha só, a Lila, ela traz a seguinte questão. Ela conta que tem uma casa, ela está alugada, essa casa, mas ela não tem a escritura do imóvel. Tem algum problema? Ela corre algum risco? Entendo que não. O que tem aí, ela tem a posse desse imóvel. Nessa condição, falta o registro para que ela se torne definitivamente proprietária, mas nesse primeiro momento não vejo qualquer invalidade deste contrato de locação. Não vejo, uma vez que você transfere uma posse indireta para uma posse direta para uma outra pessoa, isso é um termo técnico, mas isso não fará com que você perca o imóvel, por exemplo, por um uso capião, em razão da existência de um próprio contrato de locação. Doutor, a pergunta do Lourenço também é questionando a celeridade da justiça. Ele conta pra gente que agora no dia 1º de abril desse ano ele completou 65 anos e deu entrada na aposentadoria por idade. E até hoje está em análise. Ele quer saber se esse período, se essa demora é normal. É normal, acontece, tem que aguardar o prazo da justiça, não é o prazo que a gente gostaria. Temos que imaginar que estamos falando aí de milhões e milhões de processos em andamento. Temos um número já até grande de servidores e que não são não é um número ainda suficiente para que você tenha uma resposta razoável. Tem que aguardar, mas vai chegar o seu momento então logo, assim acredito. Doutora Clarice de Monte Carmelo. Doutor, caso eu já tenha me acostumado a receber o adicional noturno, eu posso ser transferido de horário e ter o meu salário reduzido? É um caso que a lei autoriza e permite que sim. Não é todo caso que você pode ter um salário reduzido, mas a transferência do empregado noturno para o turno do dia, isso afasta prejuízos para o empregado, que é você perder uma noite de sono, é uma questão de saúde e segurança do trabalho e, neste caso, o empregador pode fazê-lo e pode automaticamente retirar o adicional de 20%. Essa é só a primeira participação do Dr. Leone. Você pode continuar mandando suas perguntas. Ele vai beber uma água e daqui a pouquinho está de volta. Combinado, doutor? Combinado. Obrigado pela primeira participação. Aguardo sua pergunta, tá bom? Olha só, pessoal, agora um assunto muito importante. Você já percebeu que o frio está aumentando, né? As noites estão cada vez mais geladas, mais frias e tem muita gente que não tem um agasalho sequer para se proteger. Você já parou para pensar nisso? Quando a gente pensa, parte o coração, né? É hora da gente mostrar o tamanho da nossa solidariedade e ajudar essas pessoas que tanto precisam, tá? A campanha do agasalho 2025 já começou e você é o nosso convidado para ajudar. Doe agasalhos e cobertores, peças de frio em geral, tá? E aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Gente, a campanha do agasalho tem também a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade para buscar a sua doação, tá? No ano passado, foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalhos. Esse ano, a gente conta com você para uma arrecadação ainda maior, a gente ajudar mais pessoas. Então, separe suas peças para doação, leve até um dos postos de arrecadação, porque essa é a campanha do agasalho 2025. Menos frio, mais calor e mais amor
Isso é o que importa, tá bom? Começou a funcionar essa semana em Uberlândia os leitos que foram ampliados para atender pacientes com síndromes respiratórias. A gente está falando do frio aí e a doença vem acompanhando. Carlos Vilela está de volta trazendo as informações para a gente, né? Qual que é essa estrutura, Vilela? Pois é, Bagnetti, esse reforço faz inclusive parte do plano de ação da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento, dos casos de síndrome respiratórias que tem aumentado nos últimos dias. Desses 50 leitos que foram anunciados na semana passada, um dos locais que receberá parte desses leitos é justo o anexo do Hospital Municipal, onde 10 leitos devem começar a funcionar já a partir desta quarta-feira. Os demais locais que receberão os outros 40 leitos serão distribuídos entre o Centro de Internação Pediátrica, o Centro de Internação Clínica e a Unidade de Cuidados Continuados Integrados, Bagnetti. E por que essa ação da Prefeitura? Só nas últimas 2 semanas aumentou mais 20% a procura, os atendimentos e também as internações na rede pública de Uberlândia, causando aí uma superlotação das unidades de saúde, do próprio sistema de saúde. Sem contar também os números, Bagnetti, já somam 43 mortes relacionadas a síndromes respiratórias aqui em Uberlândia. E o que é pior, Bagnetti, na contramão desses números está a procura pela vacina. 37% é a procura, a cobertura vacinal contra a gripe. Então, a vacina ajuda não só a se prevenir, mas também a aliviar um pouco do que está sobrecarregando o sistema, até por conta da procura por outros casos. Então, tem que vacinar, Bagnetti. No mínimo contraditório, né, Carlos Vilela? Obrigado pelas informações, tá? E foram confirmadas 2 mortes decorrentes da meningite em Uberaba, tá? Isso só esse ano. A informação foi divulgada pelo painel de monitoramento de vigilância epidemiológica do Estado. De acordo com o boletim, as vítimas têm entre 30 e 39 anos e de 50 e 59. A cidade já soma 20 casos em 2025. Na semana passada, nós mostramos que a Secretaria Municipal de Saúde, lá de Uberaba, acompanhava a investigação dessa segunda morte. Nós aguardamos mais detalhes aí, então, da Prefeitura, da Saúde Municipal de Uberaba, para a gente poder acompanhando essa onda de casos na cidade. E o segundo levantamento rápido para o Aedes aegypti, o Lira, em Uberaba, também foi divulgado e apontou uma redução de 3% na infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, tá certo? De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde, a coleta dos dados ocorreu agora entre os dias 19 e 23 de maio em mais de 8.600 imóveis na cidade. Lembrando que o primeiro Lira do ano apontava um resultado de 8,1%. Reduziu, mas a gente não pode baixar a guarda. A gente sabe dos perigos da dengue, que também mata, tá? Inclusive, lá em Uberaba ainda, foi estendido por mais 90 dias o decreto de emergência devido à epidemia de dengue, motivado pelo alto número de internações, apesar de uma leve redução nos casos em geral. Reduziu o caso, reduziu aí então a presença do mosquito, mas a doença continua pegando. A medida visa garantir a continuidade das ações de combate à doença, tá? E essa capacidade de atendimento do sistema de saúde, que não atende só Uberaba, mas são 26 municípios aqui, ó, da macro-região que estão intimamente ligados a Uberaba. A população, claro, sempre é incentivada a intensificar a limpeza de quintal, eliminar os focos do mosquito, tem que fazer o dever de casa, tá? É um caráter preventivo aí da saúde que a gente precisa reforçar com você, nossos amigos aí de Uberaba. Combinado? Vamos em frente então? Toca, ó, daqui a pouquinho tem mais Advogado do Povo, você pode continuar mandando as suas perguntas aqui para o nosso Minas Urgente, tá bom? Araxá fez mais um mapeamento do criador do Aedes aegypti. Drones estão sendo usados nesse trabalho. Vamos saber do César Campos como é que está essa situação por aí. Bagnetti, olha, nessa segunda etapa o trabalho foi iniciado agora pela manhã, o sobrevoo começou às 9 horas da manhã, saindo ali da Praça do Pão de Açúcar, logo atrás da Igreja de Santo Seis. Dessa vez, os equipamentos, Bagnetti, fazem um sobrevoo numa área de 152 hectares, é o correspondente aí a 5 bairros da cidade.
Pão de Açúcar, Santa Rita, Novo Horizonte, Santa Maria e também o bairro Urciano Lemos, que é um dos maiores bairros aqui de Araxá. São esses os pontos que hoje apresentam, Bagnete, o maior número de casos de dengue notificados e também os maiores índices ali de infestação. O equipamento, além de filmar, como a gente vai vendo aí nas imagens, ele vai tirando fotos de todos os lugares por onde ele passa. Com esse material em mãos, é possível identificar desde piscinas abandonadas pelos moradores, até garrafas com boca para cima, sacolas plásticas que acumulam água, enfim. É uma ajuda importante. A partir desse monitoramento é realizado um relatório e depois é a vez dos agentes de endemia agirem. Eles passam em todos esses pontos depois, tentando eliminar esses focos de forma mecânica. Se os agentes, Bagnete, não conseguirem acessar o local está fechado, o drone pode voltar para fazer o tratamento com inseticida também, além de fazer esse registro fotográfico. E um alerta para a população de Araxá, hoje está friozinho por aqui, tempo bastante nublado. Pode ter chuva aqui na cidade, é mais um alerta, né, Bagnete? A gente estava num período sem chuva, se chover além do frio, é um alerta aí para dengue. Eu volto com você. Obrigado, César, pelas informações e pro alerta aos amigos e amigas de Araxá, tá certo? Agora é muito legal a gente ver essa tecnologia a favor da saúde. Falando em saúde, vamos lá para Patos de Minas, vamos lá para o Alto Paranaíba. A cidade, Patos de Minas, assumiu agora, essa semana, a gestão do Centro Oncológico AZ do Noroeste. A medida foi autorizada pela Justiça após a interrupção injustificada dos atendimentos por parte do antigo responsável. Agora o município garante a continuidade dos tratamentos e reforça o compromisso com um atendimento humano aos pacientes. Essa aí talvez é uma demanda, né, que vem se arrastando há algum tempo, parece resolvido por hora lá na nossa querida Patos de Minas. Em Araxá, os bombeiros estão realizando a vistoria dos hidrantes da cidade. Olha só, a operação, claro, é justamente avaliar as condições de instalação e funcionamento da rede. Durante a inspeção, os bombeiros verificam, por exemplo, a acessibilidade para as viaturas, pinturas, sinalização, presença de vazamento, além de testes de vazão e pressão da água. Caso sejam identificadas irregularidades, a concessionária de água da cidade é comunicada. Atualmente, Araxá conta com cerca de 50 hidrantes distribuídos em pontos diversos do município. Muito legal isso, é bacana até da gente mostrar, né, chamar a atenção de motorista para não estacionar na frente, e eles têm que estar em perfeito estado de funcionamento, porque no caso de uma emergência, se falhar, a situação se complica ainda mais. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, daqui a pouquinho, advogado do povo. Patos de Minas, cidade próspera e acolhedora. Referência na agricultura, a capital do milho é orgulho para toda a região. Cidade de pessoas que produzem e geram riquezas para o desenvolvimento do Brasil. Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 133 anos. Uma homenagem Unipan, educação que transforma. HZ Hotel, muito mais que um hotel. Em Patos, quem acelera com confiança vai de Autos. Você que ainda está sofrendo com portas de enrolar manuais aí na sua empresa, aqui na Unidas, além de qualidade e tecnologia, tem o melhor preço. Não é isso, Viane? Isso mesmo, e temos uma equipe treinada nas nossas duas lojas, Uberaba e Uberlândia, para melhor atender. Unidas, vem pra cá! Antes de pegar a estrada, faça uma revisão, check-up no seu veículo aqui na Fiauto Peças e Serviços. Suspensão, freio, direção, ar-condicionado, parte elétrica e muito mais, não é isso, Amanda? É isso mesmo. Agende a substituição do óleo do automático aqui com a gente. Estamos com preços especiais. Fiauto Multimarcas, vem pra cá. Rede Soma Drogaria sempre com as melhores ofertas. Kit sabonete íntimo R$18,99. Kit escala shampoo e condicionador fragrâncias R$13,99. Antialérgico R$6,90 e tem muito mais, não é isso, BL? Tem sim. Tem medicamentos, fralda geriátrica gratuita pela Farmácia Popular. Rede Soma Drogarias, vem pra cá. Especialistas confirmam, no Marte Minas, preço baixo virou notícia. Se liga nessas ofertas. Papel higiênico Bianco com 40, R$ 42,90. Arroz 5 quilos, R$ 17,80. Leite condensado 395 gramas, R$ 4,78. Milho verde Minas Mais 170 gramas, R$ 2,38. Coxa com sobrecoxa de frango congelado quilo, R$ 7,98. Contra filé bovino peça quilo, R$ 44,90. Campeão de preços baixos, só o Marte Minas.
romance, drama, aventura. No circuito literário Elicer, a literatura ganha vida. Porque literatura não é apenas o que lemos, é o que sentimos. Circuito literário Elicer. Cultura, conhecimento, transformação. No Uberlândia Shopping, de 31 de maio a 7 de junho. Apoio Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Colégio Atenas. Exigente como a vida. Matrículas abertas. Band Triângulo e Band FM. Estamos de volta e recebendo suas perguntas para o nosso advogado do povo, tá? Daqui a pouquinho ele está de volta. Olha só, fraudes eletrônicas a gente já viu de tudo quanto é tipo. Agora, fraude conhecida como golpe do leilão e lavagem de dinheiro. Esses são alguns dos crimes investigados por uma operação policial que está em andamento agora, tá? Em pelo menos 12 cidades mineiras e mais 3 estados. Juliano Carlos está de volta com as informações. Juliano. É isso mesmo, Bagnete. Essa operação está sendo realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, não só na cidade de Frutal, mas também em Uberlândia e outras cidades aqui da região, através do golpe do site do leilão. As investigações começaram em 2023, através da Polícia Civil, e a primeira fase desta operação foi realizada em abril de 2024. Durante os trabalhos, as equipes da Polícia Civil identificou que o grupo criminoso movimentou mais de R$1 milhão em menos de um mês. Como eles aplicavam esse golpe, Bagnete? Eles faziam sites falsos de leilões de vendas de veículos com nomes parecidos com leilões originais. Então as pessoas entraram para fazer buscas para comprar um carro, eram direcionadas para uma conversa através de aplicativo WhatsApp para as tratativas da venda e eram coagidas a fazer transferências via Pix para receber os carros, só que como os leilões eram falsos, esses veículos não chegavam. Então a Polícia Civil fez a investigação, identificou várias pessoas vítimas de golpes em Uberlândia, em Frutal e também em outros estados como Paraná, Bahia, Rondônia, Tocantins e no estado de São Paulo, e hoje está sendo cumprido os mandados de busca e apreensão e de prisão nesta segunda fase. São 24 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão. A Polícia Civil deu um balanço parcial dessa operação Martelo 2 e até o momento foram presas 12 pessoas com apreensão de 32 veículos e bloqueio de outros 56 veículos. As autoridades também sequestraram 86 imóveis e bloquearam 1.023 contas bancárias. Ainda, segundo a Polícia Civil, o restante que será sequestrado e bloqueado pode chegar aos R$18 milhões. Esse é só um balanço parcial. O balanço final deve sair no final da tarde e nós vamos continuar acompanhando esse trabalho. Bagnete. Tá certo, Juliano. Um esquema muito bem articulado, né? Isso retrata bem quando a gente fala de crime organizado. Chamou a atenção, estava vendo nas imagens aí, uma das viaturas da polícia, essa daí, ó, uma Porsche que vale mais de R$500 mil. Esses carros são frutos das apreensões aí, então, dos esquemas criminosos e elas são usadas como viaturas das polícias. É esse mesmo a destinação mais que correta. Agora a gente está falando de crime organizado, Juliano, agora a gente tem também os pés de chinelo, né? Tem a galera ali que faz a correria do dia a dia. Um casal foi preso depois de furtar doces de uma van, é isso mesmo? Furtou doce? É isso mesmo, Bagnete. Esse furto aconteceu ontem aqui na Avenida Prudente de Moraes, no bairro Abadia. As câmeras de segurança do comércio, inclusive, flagraram esta ação. A vítima, o proprietário da van, é um representante comercial. Ele alegou à polícia militar que estacionou o veículo na porta da loja, foi lá combinar os produtos que seriam entregues nesse local e quando voltou, ele percebeu o furto de uma sacola, além da carteira dele e o celular. Tinham cartões bancários, tinha dinheiro, entre outros produtos. A Polícia Militar, através do tático móvel, pegou as imagens. Os policiais viram que foi um casal em uma motocicleta, saíram em rastreamentos e minutos após, na Avenida do Contorno, abordaram os dois suspeitos. Com eles foram encontradas as sacolas com os doces e os produtos que tinham sido subtraídos, só que esse casal, antes de ser abordado, já tinha passado no supermercado e feito, inclusive, compras com o cartão bancário subtraído desta vítima. Os dois foram reconhecidos, presos em flagrante
flagrantes, levado até a delegacia, tiveram as prisões confirmadas e, pelo menos por enquanto, nada de furto, porque estão na penitenciária à disposição da Justiça. Bagnete. Vão amargar uns diazinhos aí na cadeia, hein, Juliano? Você tá vendo lá, balinha, chiclete, né? Mostra aí de novo o casalzinho aí. Que lombriga é essa também, hein? O pessoal partiu pra cima dos doces lá. Você vai ver aí, tem balinha, chiclete, né? A lombriga aí, o trem tá pegando mesmo. A polícia indiciou o padrasto, tá? Que teria jogado o enteado do 5º andar. Um caso aí, então, que chamou a atenção em todo o Brasil. Vamos saber o desfecho dessa investigação com o Gustavo Galvão. Galvão. É isso, Bagnete. A Polícia Militar de Minas Gerais indiciou esse padrasto da criança de 4 anos por tentativa de homicídio qualificado após ele jogar esse menino do 4º andar de um prédio que fica em um condomínio no bairro Ipanema, em Patos de Minas. O Ministério Público vai dar continuidade, então, nesse processo após o fechamento do inquérito da Polícia Civil e, posteriormente, ele pode ser encaminhado ao Judiciário. Uma informação de um momento que eu acabei de receber é que amanhã será cedida uma entrevista coletiva com a delegada Tatiana Carvalho Paiva na sede da 10ª Região da Polícia Civil, lá em Patos de Minas, onde serão revelados todos os detalhes desse inquérito policial que foi encaminhado ao Ministério Público. Portanto, entrevista coletiva amanhã com a delegada Tatiana Carvalho Paiva. Volto com você. Tá certo, Galvão. Peço que você acompanhe para a gente compartilhar com os amigos e as amigas do Minas Urgente amanhã aqui no nosso programa, tá bom? Vem aqui comigo que eu quero falar para você dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. São os novos amaciantes concentrados TUF. Gente, uma explosão e fixação de cheiro nas suas roupas, tá? Por quê? A Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer isso aqui para sua casa, para sua família. Os novos TUF concentrados têm várias versões, 1 litro, meio litro, 1,5 litro, tá? Que além da alta performance em maciez, as suas roupas ficam com aquela perfumação de longa duração. Você abre o guarda-roupa com aquele cheiro gostoso, olha só. Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Break? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Novos amaciantes TUF concentrados. Se você ainda não está usando, vou te fazer um desafio. Faz o teste, comprova aí, depois você me conta. Não precisa pagar mais, tá? Para você ter um alto resultado aí com as suas roupas, as roupas da sua família. A TUF tem qualidade Start, aqui ó, e na Start a gente confia. Vou fazer mais um intervalo rápido na sequência. Advogado do Povo. Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Beterraba, batata doce, mandioca, chuchu, banana nanica ou limão, 2,98 o quilo. Mamão formosa, melão, mexerica, inhame ou jiló, 3,99 o quilo. Leite Bonolate 1 litro, 3,99. Farinha de trigo Lunar Premium 1 quilo, 4,59. Costela bovina em tiras, 17,99 o quilo. Filé de peito de frango Super Frango 1 quilo, 18,99. Bernardão, 50 anos. R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. Tele 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária, ração prêmio 15 quilos, R$ 65,00. Ração prêmio 25 quilos, R$ 99,00. Milho grão 40 quilos, R$ 59,00. Pagamento dinheiro Pix. Aqui tem Agropecuária, Aldo Borges Leão 2100.
Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã. Novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay. Anunciou? Vendeu. Oferecimento Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas, residenciais e comerciais Window Blue. Tria de proteção, uma nova forma de proteger seu veículo e sua família. Eletrocar, distribuidora de baterias Júpiter e Bosch. Energia superior em baterias para o seu veículo. E Seminovos Osaka agora é Águia Branca Seminovos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Minas já está de volta, doutor Leônidas preparado para responder suas perguntas, mas antes eu quero te falar que o PROCON de Uberlândia está realizando até o dia 31 desse mês um mutirão para auxiliar beneficiários e pensionistas do INSS que enfrentam dificuldades com descontos não autorizados. É essa polêmica nacional que você está vendo aí. A ação, feita em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, oferece suporte técnico, tá? E orientação também, aí, orientação jurídica, né, e vai ensinar como prevenir fraudes digitais, vai dar toda a assistência. O atendimento será feito em unidades do SEAS, na Praça Tubal Vilela e no Parque do Sabiá. A iniciativa vai ajudar especialmente idosos com dificuldades no uso da plataforma Meu INSS. Bora falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor, voltamos aqui com a pergunta da Sara, lá de Uberaba. Trabalhei 6 anos de vendedora CLT. Eu usava a moto da empresa como instrumento de trabalho. Nunca recebi periculosidade. Tenho direito a entrar na justiça e receber? Entendo que sim. Entendo porque você ficou exposta ao risco de um acidente. E o uso hoje de motocicleta dentro da jurisprudência trabalhista, ele sim acarreta o adicional de periculosidade. Neste caso, você terá que entrar com ação, requerer essa perícia e, ao final, aguardar a sentença nesse sentido que, ao meu ver, tem uma probabilidade enorme de ser procedente. Doutora Clenir Rodrigues, gostaria de saber, doutor, como faço para me aposentar com os 15 anos que trabalhei rural? Hoje sou do lar, pago INSS contribuinte individual. Tenho 56 anos, aí ela repete, trabalhei 15 anos na zona rural, desde os 14 anos, dos 14 aos 30 anos, e hoje tem 56 anos, doutor. Você tem que juntar toda a documentação que prove esse período rural, essa atividade nessas condições, e você deve entrar com requerimento no INSS. Para que possa ter ali um processo administrativo. Ao final, se você preencher os requisitos, aí sim você vai conseguir a sua aposentadoria. O que estamos levando aí em consideração é a sua idade, porque existe também a chamada idade mínima, mas o caminho é entrar no INSS. Se porventura o benefício não for deferido, aí você vai ter que procurar a via judicial com vistas a provar essa atividade rural para a obtenção da aposentadoria. Pedro Henrique, de Patos de Minas, está acompanhando. Um abraço, Alto Paranaíba. Doutor, meu chefe está me forçando a pedir demissão. O que eu devo fazer? Isso é um fato grave. Configura assédio, né? Assédio moral, quando uma empresa ela trabalha de forma ilícita, fazendo com que o empregado ele peça demissão. Se a empresa não quer o empregado, o caminho é dispensá-lo e pagar os direitos trabalhistas decorrentes de uma dispensa sem justa causa. Isso pode configurar um assédio. O que você tem que fazer, a orientação é procurar o auxílio do advogado para que ele possa estudar o caso e entrar com pedido de rescisão indireta. Doutor, muitas perguntas aqui, ó. Vamos lá.
Meu amigo Bagnetti, o pessoal mandando um abraço aqui, deixa eu agradecer o Ricardo, meu xará aqui de Uberlândia, tá lá no Santa Mônica, falando que já fez a parte dele na campanha do agasalho. Obrigado, xará, obrigado pela participação mesmo. Vamos de pergunta, tem muita pergunta aqui, doutor. Olha só. Boa tarde, doutor. É o Luciano, de Uberlândia. Como faço para verificar se teve desconto na aposentadoria de pessoa falecida? O Luciano está aqui no bairro Tayamã. Aposentadoria de pessoa falecida. Deve receber, talvez, a pensão? Pode ser que receba a pensão. Tem que buscar o extrato, né? O extrato bancário, o extrato do INSS ali vai demonstrar se tem ou não desconto. Qualquer desconto ali que você não reconhece como um consignado ou que foi devidamente autorizado, é tido como um desconto indevido. Nesse caso específico, você pode, através do meu aplicativo, pedir para que esse desconto cesse. Se você quiser a reparação, aí tem que procurar um advogado e entrar com ação. Uma chamada ação de declaratória de inexistência de relação jurídica, combinado com um pedido de repetição de débito, que é receber em dobro aquilo que foi descontado, e o pedido de dano moral. Esse é o caminho que deve ser tomado. Joana de Unai, gostaria de tirar uma dúvida com o nosso advogado do povo. Doutor, trabalho como MEI há quase um ano e não recebi contrato ainda. Inicialmente fui contratada para trabalhar 5 dias na semana e agora o trabalho passou 12 por 36, com promessa de aumento, mas o aumento nunca veio. Eu tenho algum direito, doutor? Eu acho que nesse caso você tem todos os direitos de um empregado. Essa contratação de MEI para trabalhar todo dia, com horário para cumprir, escala 12 por 36, isso não pode ser MEI, né? Me desculpe, não faz o menor sentido. Mas quem vai reconhecer se é ou não empregado é a Justiça. Então você vai ter que constituir um advogado para propor uma ação perante a Justiça do Trabalho para que o juiz investigue o seu caso e declare o vínculo. Se for declarado, que ao meu ver me parece muito evidente, você vai receber todos os direitos, como férias, fundo de garantia, 13º, hora extra, enfim, tudo aquilo que está previsto na CLT você vai receber, tendo em vista que esse tipo de contratação é fraude, é uma maneira de burlar a legislação trabalhista sobre um contrato escrito, mas a Justiça do Trabalho é que dá a palavra final com fundamento na realidade dos fatos. Para isso, é necessário propor uma ação visando obter esse provimento jurisdicional. Doutora, a Sônia de Araxá, ela quer saber quando é considerado que um empregado abandonou o emprego. Bem, são 2 requisitos. Tem o requisito objetivo e o subjetivo. O objetivo, ele tem que, pelo menos, sumir da empresa num prazo mínimo aí de 30 dias, é o que considera a jurisprudência. E o subjetivo é o ânimo, a vontade de abandonar. Ele tem que manifestar isso. Porque muitas vezes o empregado, ele some da empresa, mas ele entra com ação na justiça para pleitear direitos. Isso não é abandono. O abandono é quando ele abandona mesmo, ele tem vontade, não tem interesse pelo trabalho. Basta esses 2 requisitos para que configure o abandono. Doutor, são muitas perguntas aqui, a gente tem que agradecer sempre a sua participação. Lamentavelmente, o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer ao doutor Leônidas Souza. Obrigado mais uma vez, doutor. Obrigado, Bagnetti. Agradeço aí a atenção de todos. Estamos à disposição para o que precisarem. Toda terça-feira, juntos aqui, então, no quadro Advogado do Povo, só aqui no Minas Urgente. Vou convidar o doutor Leônidas para a gente encerrarmos juntos o Minas Urgente de hoje. Claro, sempre agradecendo o carinho da sua audiência. É um prazer tê-los conosco aqui na telinha da Band Triângulo, tá certo? Doutor, tá chegando a Vanessa Pires e o Band Mulher. Claro, vocês não vão perder. O nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã a gente fala da sua saúde no quadro Médico do Povo. A todos uma ótima terça-feira. Forte abraço. Tchau. Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tech com agro, seguindo o rumo da evolução.
Minas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte da nossa vida. É Band Uai! Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do